Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Com a leitura do Salmo 133, eu cumprimento a cada um de vocês com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez nós nos reunimos e para prestar culto a Deus. Mais uma vez nós temos o privilégio de podermos juntos, ainda que fisicamente separados, mas num único espírito, num único propósito, prestar culto a Deus. E nós estamos muito felizes por isso. Hoje, mais uma vez, eu celebro o nosso culto por uma questão de segurança e em atendimento às medidas que as autoridades de saúde têm recomendado. Eu celebro do meu escritório de trabalho, mas isso não é impedimento para que nós, a uma só voz, cultuemos a Deus. Eu tenho sempre dito e repito, o que nos une é o Espírito de Cristo. E mesmo que nós estejamos momentaneamente, fisicamente separados, nós sabemos que é Deus que nos mantém unidos, porque o Espírito de Deus é o Espírito que une o seu povo. Com isso em mente, com o desejo de prestar culto a Deus, curvemos nossas cabeças, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para te adorar, para prestar culto a ti. Teus filhos, o teu povo está fisicamente separado, mas em união por meio do teu Espírito Santo. O que nós te pedimos, Senhor, é que agora tu tomes o primeiro lugar. Sê conosco nesse culto a Deus. Que tudo que nós fizermos, os cânticos que cantarmos, as leituras que fizermos e as orações aqui proferidas sejam agradáveis a ti. Fica conosco. Toma o primeiro lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mesmo Salvador aqui, corpo e alma oferto a ti, servo inútil sem valor, teu contudo sou Senhor. Eu remido pecador, me dedico ao Redentor. Teu é este coração, teu em plena sujeição. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é momento de contrição, momento em que nós nos colocamos diante de Deus para pedir a Ele que nos mostre, que sonde os nossos corações para ver se há em nós algo que precisa ser mudado, para que Deus nos mostre nossas faltas e nossas falhas. A Bíblia diz que nós não podemos ocultar os nossos erros e pecados, especialmente porque Deus tudo vê, tudo sabe. Mas a Bíblia também diz que Deus está sempre pronto para nos perdoar os pecados e nos purificar.
Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, o Senhor Jesus nos diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Palavras do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que o juízo que exercemos sobre as pessoas, muitas vezes, ele é tudo menos um ato de misericórdia e compaixão. Isso é, sim, também motivo para nós pedirmos perdão a Deus. Oremos silenciosamente enquanto nós ouvimos um cântico de inspiração para esse momento de contrição. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Que bom, meus irmãos, quem recebe o perdão de Deus se abre para louvá-lo, para bendizê-lo. Vamos cantar ao Senhor? Vamos expressar com as nossas vozes a alegria, não somente do perdão recebido, mas também da graça de Deus às nossas vidas. Nós temos sim muitos motivos para louvar a Deus. Deus é o Senhor das nossas vidas. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvá-lo. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você
sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar
Meus irmãos, nós chegamos no momento de ouvirmos a palavra de Deus. O culto cristão evangélico tem, nós sabemos, a sua centralidade na leitura e pregação da palavra de Deus. Eu queria convidá-los para isso, a que abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do primeiro versículo, onde a palavra de Deus diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Palavra do Senhor. Meus irmãos, o tema da nossa pregação é o perdão. O título da pregação é Perdão é curativo. O perdão, ele tem sim força curativa, libertadora, transformadora. No caso desta mulher, indica claramente. Mas eu queria voltar um pouco, voltar à primeira leitura do nosso culto. A primeira leitura fala da comunhão dos irmãos. E a segunda leitura fala para que nós não julguemos uns aos outros. A comunhão fraterna e o julgamento. Eu diria que são coisas que se excluem. Comunidades de fé, comunidades que desejam ser comunidades fraternas, mas ao mesmo tempo comunidades onde o julgamento impiedoso é recorrente, são coisas que não combinam, são coisas que não podem viver, coexistir. Comunidades fraternas, comunidades curativas, são aquelas que, em vez de julgamento, nós encontramos o perdão, o acolhimento das pessoas, especialmente aquelas que se equivocam, ou que cometem deslizes, ou que pecam. Jesus disse claramente: Não julgueis para que não sejam julgados. Antes de julgar alguém, olha os teus próprios defeitos. Olha a trave que você tem nos olhos. E interessante que quando Jesus fala da trave nos olhos, é mais do que algo metafórico, uma trave nos olhos é algo que nos impede de enxergar. E muitas vezes os defeitos que nós vemos nas pessoas podem ser, possivelmente podem ser equívoco, visão equivocada. Mas independente disso, Jesus estava incomodado com o julgamento, especialmente o julgamento impiedoso. E no fato concreto da leitura agora feita, é uma exemplificação do que Jesus falava. Foi trazido a ele, quando ele estava no templo ensinando as pessoas, uma mulher que havia sido pega em flagrante ato de adultério. Uma consideração
paralela a isso, que nem sempre a gente se lembra, é a mulher que foi pega em flagrante adultério, ela não o fez sozinha. A pergunta que não se encontra a resposta fácil: onde estava o homem? Por que ele também não foi trazido? Notem, meus irmãos, minhas irmãs, que isso é próprio de uma sociedade machista, coisa de antigamente e coisa que também hoje se repete. O preconceito recaiu especificamente sobre as mulheres, e isso é coisa que também hoje acontece. Independente disso, Jesus Cristo, ele pergunta para os acusadores: quem entre vocês não tem pecado? Olha, quem não tem pecado, pois bem, atire, seja o primeiro a tirar a pedra, fique à vontade. Ele diz isso, e quando Jesus diz isso, ele comove as pessoas, ele toca nas pessoas e ele as leva a um processo de questionamento de si mesmos. Nós muitas vezes precisamos ser confrontados com a verdade do Evangelho, e ela nos deixa nus, porque nos mostra muitas vezes algumas das nossas intenções que a gente até procura mascarar. E naquele caso, no caso em tela, as pessoas que trouxeram a mulher a Jesus, eles vieram se julgando donos da verdade. Eles se esqueceram que equívocos, pecados, todos nós estamos sujeitos a cometer. Por isso, então, é que Jesus diz: não julgueis para que não sejam julgados. Porque à medida com que a gente julga as pessoas, olha, isso volta. E a gente também vai encontrar um julgamento impiedoso. Jesus Cristo, ele não está licenciando o pecado, o erro, o equívoco. Tanto é que ele pergunta para a mulher: olha, alguém te condenou? Eu também não vou te condenar. Agora, vai e dá um sentido novo para a tua vida. E esse é muito interessante, é bonito, é maravilhoso a forma como que Jesus trata o equívoco que aquela mulher cometeu. Ele não chancela. Ele sabe que aquele tipo de comportamento não era bom para ela, não dava sentido à vida dela, ela não ia muito longe com aquilo. Mas Jesus Cristo sabia que se ele a condena, ela iria muito menos, ela sofreria muito mais. Então Jesus Cristo reconhece, faz com que ela entenda: olha, isso não é bom para você, não é bom para ninguém. Começa um projeto novo de vida. É esse o sentido da correção, é esse o sentido que a gente deve sempre nas nossas relações, seja na comunidade de fé, mas também nas relações sociais. Quando a gente tem a chance de conversar com alguém que a gente quer bem e entende que o comportamento dela de alguma forma está equivocado, a gente fazer com amor, com indulgência, com respeito à pessoa. Isso é muito importante, isso muitas vezes é decisivo. Não julgar as pessoas com impiedade. Que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus ecoe em nosso coração e que nós aprendamos cada vez mais, como comunidade de fé, a sermos comunidade de terapia curativa, salugênica, onde o perdão é a palavra de ordem, onde nós aceitemos uns aos outros, onde nós caminhamos juntos, que nós carreguemos os fardos uns dos outros, de modo generoso e fraterno. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já nos encaminhamos para o término do nosso culto. Antes, porém, queria lembrar que nós ainda estamos sob a determinação de quarentena. A nossa cidade, Niterói, começa em alguns aspectos a flexibilizar as medidas que anteriormente haviam sido tomadas, e a gente percebe que nós estamos sendo muito bem guiados. A prefeitura, o prefeito merecem louvor porque tem feito com o máximo de cuidado e para dar segurança à população. E nós devemos aproveitar as oportunidades, mas sempre manter o cuidado. Se alguém não precisa sair de casa, não saia. Quem precisa trabalhar porque faz parte de grupos que foram autorizados pelas autoridades, o façam, mas também preservem o cuidado. Meus irmãos, enquanto não encontramos a cura definitiva para essa pandemia, nosso cuidado deve ser redobrado. A vida vale muito, a vida de cada um de nós. Curvemos nossas cabeças, vamos orar e terminar o nosso culto. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra que nos fala de perdão
pela tua palavra que nos ensina a acolhermos uns aos outros, carregarmos os fardos uns dos outros. Ó Deus, que a nossa comunidade de fé, não somente em Vital Brasil, mas todos aqueles que procuram te servir em comunhão, ó Deus, dá-nos a capacidade de sermos generosos, compassivos uns com os outros. Em vez de juízo, julgamento severo e impiedoso, ensina-nos a sermos perdoadores, para que nós possamos ser de fato discípulos e discípulas de Jesus. Quanto ao mais, fica conosco, tranquiliza os nossos corações em momentos tão tormentosos como esses de pandemia. Ó Deus, nós temos muita esperança que uma cura definitiva para essa doença vai aparecer. É a nossa esperança e nós sabemos que Tu estás no controle de tudo e nós não perdemos o nosso tempo esperando em Ti, aguardando esse momento. Ó Deus, fica com o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para sempre. Amém. 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 Amém.